Quer sair comigo? Só levo para aventuras especiais. Fala aí, Theo. Ai, ai, ai. Que vocês arrumou, hein, gente? Ó, ó. Evita molhar o pé. Ei, galerinha. Evita molhar o pé. Ah, não. Agora já era. Eu acho que ir por dentro. Tá achando que é mole? Olha aí, Theo. E aí, foi tranquilo? De boa. 1h30 de caminhada dentro d'água. Na mata.